Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Um abraço aí para Nício Serafim, Nivaldo Rodrigues. Que alegria poder estar me dirigindo aos irmãos nesta noite, mais uma vez
e que realmente a graça de Deus esteja sobre nossas vidas, que a nossa família seja uma casa de bênção, onde os nossos possam ser abençoados, onde aqueles que adentrarem a nossa casa, que participarem com a nossa família também sejam abençoados pela presença de Deus, pela graça de Cristo, pela paz de Cristo que excede todo entendimento. Então, neste momento eu me dirijo aos irmãos desejando que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre cada uma família nesta noite e no decorrer desta semana. Éramos para estar celebrando o mês da família, o mês de maio, o mês da família, e era para estarmos celebrando o mês da família nas nossas igrejas. Porém, devido às dificuldades que estamos enfrentando, eu não acredito em força maior, porque não existe força maior do que o nosso Deus. Então, nós não estamos indo à igreja por motivo de força maior. Não, nós não estamos na igreja porque Deus permitiu que nós, esse tempo, estivéssemos em nossas casas para nos adorá-lo em família, para crescermos um pouco mais com tudo isso. Então, a gente erra às vezes em falar que por motivo de força maior. Bom, a única força maior que pode nos impedir alguma coisa é o próprio Deus, porque não existe força maior do que a dele. Então, não estamos celebrando o mês da família porque Deus não permitiu estarmos na sua casa para adorá-los em família. Então, hoje eu decidi falar um pouco sobre a questão família, tendo visto que esse mês eu ainda não falei sobre família, né? Mas que a nossa casa, que o nosso lar possa ser um lar de bênção, pode ser um canal da graça e das misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu já coloquei aí, o tema da noite é famílias em Cristo vencem suas crises. Então, vamos meditar nisto nesta noite, lá em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2. Aline Catarina, Deus abençoe, minha querida, Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor e logo após eu estarei lendo o texto de João, o Evangelho de João capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Então, você que vai chegando aí, deixa o seu alô para que eu possa mandar um oi, mandar um abraço, e assim nós vamos estar orando ao Senhor. Deus querido, Deus de infinita graça e misericórdia, queremos neste momento te suplicar a tua bênção, suplicar a tua proteção, suplicar a tua provisão para os nossos lares, para nossas famílias, Senhor. Faça do nosso lar um local de bênção, um local de aconchego, um local de comunhão, um local de união, um local de amor e, acima de tudo, um local onde a tua presença seja notada, a tua presença seja constante no nosso meio, na nossa vida. Senhor Deus, abençoe as nossas famílias, ó Pai, que estão passando por momentos difíceis, que estão, ó Pai, sobrevivendo a este mundo em crise, Senhor Deus. Estamos, ó Pai, tentando vencer os nossos desafios, mas nós sabemos que só os venceremos se o Senhor estiver conosco. Por isso, ó Pai, continue com as tuas mãos estendidas sobre cada família, cada lar, cada irmão que está neste momento passando um problema, lutando, ó Pai querido, que ele seja ricamente abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 ao 5, vai nos dizer assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali.
Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Toda família, não existe uma. Toda família atravessa por crises. Todas as famílias, cristãs ou não, todas elas, uma hora, vez por outra, irá enfrentar algum tipo de dificuldade. Não tem essa. Não existe aquela ideia de que a grama do vizinho é mais verde. Todas as gramas elas são verdes, mas com o calor do sol elas podem tornar-se ou secar, elas podem sofrer dano. Então toda família ela automaticamente é atingida por alguma crise, por alguma luta, por alguma batalha intensa. Toda a família ela vive momentos de dificuldade, ela vive momentos de desespero, de luta por alguma questão que foge ao controle dela. Cosme, Silva, Antônio, meu amigo, Deus abençoe, que prazer tê-lo aqui conosco. Então, toda a família, ela passa pela luta do desemprego, pela luta da enfermidade, pela luta da perca de um ente querido, pela luta do desentendimento do esposo com a esposa, pela luta da rebeldia de um filho, pela luta com dificuldade em relacionamentos com o vizinho. Enfim, são tantas as lutas, são tantas as batalhas, são tantas as crises. E não adianta nós muitas vezes idealizarmos uma família perfeita, muitas vezes acreditarmos que a família do outro seja perfeita. Não adianta, porque todas as famílias elas têm as suas lutas, elas têm as suas dificuldades. Todas as famílias possuem as suas imperfeições. A luta é inerente ao ser humano. A família, desde que o mundo existe, desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, os problemas começaram a surgir. E o primeiro foi lá no Éden. O primeiro começou com a desobediência de Adão e Eva. E depois o lançar culpa um no outro. Porque quando Deus chama Adão e fala: Adão, quem fez você comer do fruto? E ele vai falar lá o quê? Olha, foi a esposa. Então, a primeira crise começa, a segunda crise, porque a primeira foi o pecado em si. Mas a crise de relacionamento começou ali, com a entrada do pecado, quando Adão joga a responsabilidade para a sua esposa. E depois veio a outra crise, que foi o problema do relacionamento de Caim e Abel, que culminou com o assassinato de Abel por meio do seu irmão Caim. Então, as crises elas vão surgindo, elas vão acontecendo e não estão. Muitas delas nós evitamos, muitas delas nós conseguimos controlá-la, mas algumas não, algumas fogem ao nosso controle, fogem ao nosso domínio, porque estão acima daquilo que nós podemos suportar, em cima daquilo que nós podemos administrar. O texto que li fala do primeiro milagre de Jesus. E por incrível que pareça, o primeiro milagre de Jesus foi feito em uma família em construção. O primeiro milagre que Jesus operou foi dentro de uma família que estava sendo construída, porque foi dentro de um casamento. Foi ali nas chamadas bodas de Caná, ou seja, havia um casamento. Jesus foi convidado, a mãe de Jesus foi convidada, e no meio daquele casamento falta algo que para a época era algo imprescindível, que era o vinho. Faltar vinho naquela época era um caos para a família que estava oferecendo a festa. A família estava casando, uma comunidade pequena onde todos se conheciam. Era um problema sério de credibilidade que aquele casal, que aquela família passaria, de falta de credibilidade, que aquela família passaria se as mesmas
não tivessem uma solução imediata para o seu problema de falta de vinho. Para a alegria deles, para o bem-estar deles, para o bom funcionamento do casamento, para o bom funcionamento daquela festa, para a alegria dos convidados, que não notaram, não perceberam a dificuldade que estava surgindo lá, vamos dizer assim, lá na cozinha, onde os empregados estavam preparando para servir. Para a alegria deles, Jesus estava ali presente. Para a alegria deles, Jesus tinha sido convidado. E o que tornou a grande diferença naquela família, para aquele casal, foi que Jesus foi convidado para o seu casamento, para participar daquela festa. Visto isso, o grande problema, então, não são as crises que nós enfrentamos no nosso dia a dia dentro das nossas famílias. Porque como já percebemos, as crises são muitas vezes sem podermos condições de controlá-las. Algumas nós evitamos, outras não. As crises, elas são inerentes, elas vêm. Muitas nós evitamos tomando alguns cuidados. Muitas nós evitamos tentando fazer as coisas da melhor forma possível para que elas não cheguem até nós. Mas outras não. Mas outras acontecem muitas vezes sem que nós esperarmos, sem que nós tenhamos uma previsibilidade daquilo. Então, o problema não são as crises. O problema não são as lutas que nós enfrentamos, haja vista que uma hora ou outra nós vamos enfrentar. O problema não são as crises familiares que enfrentamos, e sim, muitas vezes, aquelas que nós não tendo em vista que todas as famílias, elas uma hora ou outra passam por crises. Crise na saúde, crise na finança, crise no emocional. E quantas famílias não estão em crises emocionais hoje por conta de dívidas, de desemprego, de saúde, de um divórcio, de uma briga entre irmãos? Quantas famílias não estão em crises emocionais? Mas, voltando a repetir, o problema não são as crises. O problema Jesus não está em nossa família para nos ajudar. O grande problema não são as crises que surgem de repente, que surgem muitas vezes até provocadas por nós mesmos, porque ninguém é perfeito. O grande problema não são as crises existentes, não são as crises provocadas. O grande problema para o ser humano, o grande problema para as nossas famílias é quando as crises vierem, provocadas ou não, é nós não termos a presença de Jesus na nossa casa. É nós notarmos a ausência de Jesus, aquele que pode transformar a água em vinho, ou seja, o problema em bênção, o problema da ausência da paz em paz, para que nós possamos atravessar e vencer as crises. O problema não são as crises que surgem, o que provocamos. O problema é que muitas vezes Jesus não está presente para nos dar a direção, para nos dar o direcionamento. O problema de muitos relacionamentos destruídos, o problema de muitos lares desfeitos, o problema de muitas separações, o problema de muitos irmãos brigarem, é porque Jesus não está presente naquela família. Talvez Jesus esteja à porta ao lado de fora. Talvez nós tenhamos deixado Jesus do lado de fora, da porta ou do portão, e não permitimos e não convidamos que Jesus entre. E não deixemos que Jesus faça parte da nossa família, faça parte do nosso casamento, faça parte da nossa relação com a nossa esposa, com nossos filhos, permitindo que Ele nos dê
orientações equilibradas para que nós consigamos ultrapassar os problemas enfrentados no dia a dia da família. Não existe família perfeita, não existem famílias que não passam por crise. O que existe são famílias que têm ou não Jesus. O que existe são famílias que Jesus pertence a ela ou não. O problema é que tem muitas famílias que não convidam Jesus para estarem no seu dia a dia. O problema é que existem muitas famílias fechando as portas para Jesus. O problema é que tem muitas famílias cristãs que não estão mais permitindo que Jesus esteja presente nas suas decisões. Perceba que Jesus estava ali na hora que faltou o vinho. E alguém falou, olha, acabou o vinho, o que nós vamos fazer? E a mãe de Jesus vai dizer, olha, não se preocupe, Jesus está aí. Não se preocupe, Jesus está na casa. Jesus pode resolver o problema. Jesus é a solução. O meu filho, Jesus, ele pode resolver o problema disso aí. Não se preocupe, ele vai dar um jeito. Ele tem uma solução, ele tem uma verdade nisso aí que vai apresentar para que as coisas possam ser solucionadas. Maria sabia que Jesus estava ali e que Jesus poderia oferecer o refúgio, a saída para aquela crise momentânea que havia surgido, talvez pelo mau planejamento, ou então porque foi muito mais gente do que se imaginava que iria, ou problemas naturais da vida, ou problemas por falta de planejamento. A grande verdade é que no momento da crise, no momento que o problema surgiu, no momento que o problema aconteceu, Jesus estava presente e a ele pôde ser lançado o pedido de socorro. E a ele pôde ser lançado sobre ele as dificuldades daquela família em início, em construção. Meus queridos, não permitamos que Jesus esteja ausente do nosso lar. Não permitamos que Jesus saia da nossa vida. Não permitamos que Jesus saia da nossa família, porque com Ele nós vamos resolver as nossas crises. Com Ele nós conseguimos passar por nossas crises muito mais tranquilos, com segurança. Além do problema, então, o problema não são as crises. Então, duas coisas são problemas no meio quando as crises vêm. Primeiro é a ausência de Jesus. E a segunda está justamente no verso 5 do capítulo que lemos. Perceba o seguinte, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho mais. Maria sabia que Jesus estava ali e que Jesus poderia resolver o problema. Jesus dá uma resposta a ela, fala assim, Jesus disse, respondeu, mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos seus atendentes, fazei tudo o que ele vos disser. Meus queridos, o grande problema é que as crises vão vir, uma hora ou outra. Querendo ou não, evitando ou não, algumas crises vêm, não tem problema, não adianta. A grande verdade é que muitas vezes quando ela chega ou é provocada, Jesus não está presente. E a segunda coisa do texto que eu destaco é que, além de muitas vezes, ou Jesus não está presente, ou Jesus está presente e nós não o ouvimos. Perceba que Maria diz para aqueles convidados, para aqueles serventes, fazei tudo o que ele disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, olha, dê a devida atenção ao que Jesus falar. O grande problema é que nós não estamos passando pelas crises é porque nós muitas vezes não permitimos que Jesus penetre a nossa família. E a segunda coisa é que nós não ouvimos o que ele tem a nos dizer. Não abrimos os nossos ouvidos para aquilo que ele tem a nos orientar. O livro de Apocalipse vai sempre de redirecionar todas as suas histórias assim, quem tem ouvidos ouça. Muitas vezes nós não estamos dando ouvidos àquilo que Deus tem a nos falar através de Jesus Cristo. Muitas vezes eu quero resolver as minhas crises com os meus próprios conhecimentos, com a minha própria força, com meus próprios métodos.
Eu não quero dar atenção à palavra de Deus. Eu me recuso a ouvir porque eu me acho muito capaz de chegar e resolver todos os problemas que a minha família está enfrentando. Mas é impossível, porque a Bíblia vai dizer através do Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, o grande problema é Jesus não estar, ou também nós não darmos ouvido à sua palavra. Maria aconselhou aquele servente: olha, vocês por favor, ouçam o que Jesus vai dizer, deem ouvido, preste atenção, façam o que ele mandar. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós não estamos seguindo a orientação de Jesus, nós não estamos seguindo a orientação do Mestre para nossas famílias, estamos dando ouvido a tantas outras coisas. Estamos seguindo conselhos de pessoas que muitas vezes não têm nem condições de dar conselho, mas muitas vezes nós vamos pegar conselho com essas pessoas e deixamos Jesus de lado. Não ouvimos Jesus. Não ouvimos a sua palavra. E como, pastor, nós vamos ouvir Jesus? Está aqui na palavra de Deus. A Bíblia fechada, segundo um pastor amigo meu, é como um livro qualquer, mas quando você abre, é Deus falando conosco. Então, você quer ouvir Jesus? Você quer escutar a voz de Deus na sua vida, na sua família? Leia a Bíblia, busque na Bíblia o conhecimento a ouvir a voz de Deus, porque Ele fala através da sua palavra. Tem muita gente aí querendo ouvir vozes, querendo ouvir profetas que levantam lá, levantam cá, mas a Bíblia fica num cantinho escondido porque ele não tem coragem, ele não consegue pegar a Bíblia para ler. Mas não existe forma melhor e maior do que Deus falar conosco do que a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, estude a Bíblia com sua família, ouça os conselhos que a Bíblia tem para a família. Como, por exemplo, Efésios capítulo 5, vai dizer do relacionamento de marido e mulher, filhos com pais, irmãos, e todo o núcleo familiar está envolvido dentro deste conselho. Então, ouçamos o que a Bíblia realmente diz para nossas famílias, o que Jesus tem a nos dizer a respeito de um bom funcionamento de um lar. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, ele vai dizer o que faz com que uma família enfrente as crises com mais segurança, com mais equilíbrio. Ele vai dizer aos Efésios, a partir do verso 22, capítulo 5, as mulheres sejam submissas aos próprios maridos. É um texto que dá muita confusão, mas esse texto aqui não tem nada a ver com escravidão. A mulher não tem que ser escrava do homem. Isso aqui é um texto que chama para o respeito, o entendimento de que Deus colocou o homem como aquele provedor, como aquele que está conduzindo o lar, mas a mulher também ajuda, mas ela é obediente, ou seja, ela é obediente, ela respeita as decisões do marido, ela entende as decisões do marido. Ela faz de tudo para ajudar o seu esposo a caminhar, a vencer as batalhas. Ela ouve o seu esposo, ela ajuda o seu esposo. Isto que é o sentido de submissão, não é escravidão, não é que a mulher esteja num jugo debaixo do homem, não é isso que muitos interpretam, dá confusão, porque as mulheres, muitas acham que esse texto aqui é um texto machista que Paulo escreveu, mas não tem nada a ver com machismo isso aqui tem a ver com criacionismo, com criação, com ordem criacional, primeiro o homem, depois a mulher, e contra isso não tem como brigar, porque a Bíblia é que diz, e a palavra de Deus, mas não tem nada a ver com escravidão, tem a ver com respeito, com entendimento de liderança, entendimento de papéis funcionais dentro do lar. Cada um tem o seu papel, e a mulher precisa entender o papel do homem. E por outro lado ele vai dizer: vós marido, amai vossas esposas. O verso 23, porque o marido é cabeça da igreja, como tem Cristo cabeça, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo respeitosas aos seus maridos, submissos. Maridos, amai vossas esposas, as suas mulheres, como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Essa parte ninguém reclama. Essa parte do homem tem que dar a vida pela mulher se preciso, ninguém reclama, não tem briga. Perceba que
O amor da mulher para o homem é um amor de respeito, é um amor de submissão, respeito, de compreensão. Mas o amor do homem para a mulher é um amor, além de respeito, sacrificial. O marido precisa dar a vida pela esposa, tratar a esposa bem. O marido precisa amar a esposa a tal ponto de entregar-se por ela, como Cristo fez com a igreja. E ele vai dizer que isso é um mistério, isso é um mistério que só Deus pode nos revelar. A grande verdade é que se nós dessemos ouvido àquilo que Jesus tem nos falado, muitas crises seriam evitadas. E aí ele vai dizer para os filhos, capítulo 6, verso 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Perceba, marido, mulher, respeite o seu marido. Marido, ame a sua mulher. Filho, honre seus pais. Respeite os seus pais. Tem muitos filhos aí sofrendo. Tem muitos filhos aí apanhando pior do que burro brabo, perdoe a expressão. Porque eles não respeitam pai, eles não honram pai e mãe, eles desrespeitam, eles não são submissos à autoridade de seus pais, eles acham que são dono do nariz e querem fazer o que quiser. Por isso estão sofrendo e vão sofrer enquanto não reconhecerem que precisam honrar os seus pais. Tem muitos filhos, eu conheci muitos filhos que morreram, que estão com a vida estragada, porque desonraram os seus pais, porque a mão de Deus pesa. Não fique você achando que você está desrespeitando o seu pai, está fazendo com seus pais o que você quiser, que você vai ficar impune. Não, meu querido. A mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Abre teu olho, porque a mão de Deus vai pesar sobre você se você desrespeita seus pais. Se você não respeita seu pai e a sua mãe, se você acha que você é dono do seu nariz, não deve obediência a ele. Você deve, porque é natureza, está na Bíblia. Honra pai e mãe. E se você não honrar, a mão de Deus vai pesar na sua vida. Não estou te ameaçando, estou falando que vai acontecer, porque a Bíblia diz isso. Porque é o primeiro mandamento com promessa para que o seu dia na terra seja prolongado. Mas não para por aí. Perceba mais uma vez. Mulheres, respeite os seus esposos. Esposos, ame as suas mulheres. Filhos, honrem seus pais. E no verso 4, pais, não provoque a ira dos seus filhos. Não provoquem os seus filhos a ira, mas criai na disciplina do Senhor. Meus queridos, quantos pais têm provocado também seus filhos? Quantos pais têm maltratado os seus filhos? Quantos pais não têm dado o valor devido aos seus filhos? Também a mão de Deus vai pesar sobre eles. Quantos pais têm gastado o seu dinheiro, que é da família, fora? Quantos pais têm deixado de suprir as necessidades de seus filhos por puro egoísmo? Quantos pais têm abandonado seus filhos? Quantos pais têm judiado, maltratado de seus filhos? A mão de Deus vai pesar sobre a sua vida também. Pai e mamãe, honre, cuide bem dos seus filhos, que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E são herança do Senhor, nós temos que cuidar bem. Perceba, Paulo dá o conselho. E isso aqui não é um conselho simplesmente imaginado por Paulo, não. Aqui ele estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para aconselhar as famílias. É a voz de Jesus através de Paulo dizendo para as famílias como ela precisa se comportar para que as crises possam ser evitadas, ou, se surgidas, elas estarem coesas, unidas para atravessá-la com a presença de Cristo dentro dela. Até porque Jesus disse lá em João, no capítulo 15, vai dizer o seguinte: porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Então, o grande problema das crises é Jesus não está presente, ou não ouvimos aquilo que ele tem a nos dizer. Só tem duas maneiras de vencermos a crise. Ou a única maneira de vencermos as crises familiares, é convidarmos Jesus, deixarmos que Jesus faça parte da nossa família, deixarmos que Jesus realmente cuide do nosso dia a dia. E assim ouvirmos os seus conselhos, ouvirmos a sua palavra, ouvirmos aquilo que ele tem a nos dizer, ouvirmos aquilo que ele tem a nos falar. E
Provérbios capítulo 2, verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimentos, alçareis a tua voz. Se buscares a sabedoria como a prata, como tesouros escondidos e procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Meu querido, é só ouvindo a voz de Deus, é só tendo Cristo presente e ouvindo a sua voz é que nós vamos vencer as nossas crises. Famílias em Cristo vencem suas crises, porque Ele está presente. Segundo, porque essa família ouve a voz do Senhor. Será que Jesus realmente tem feito parte da nossa família? Será que Jesus realmente tem feito, está na sua casa, tem feito parte das suas decisões? Será que você tem ouvido a voz de Deus? Será que você tem dado ouvido aos conselhos da palavra de Deus para que você tenha uma família estruturada, uma família feliz? Convide, meu querido, convide, meu irmão. Se você por algum momento esqueceu que Jesus está dentro da sua casa e não tem pedido conselho a Ele para os seus problemas, para os seus dilemas, lembre que Ele está aí e Ele precisa ser ouvido. Ele quer ser ouvido. Por isso, em nome de Jesus, deixe Jesus habitar no seu lar. Deixe Jesus dar conselhos para o seu casamento, para a relação entre você e seu filho, para a relação do filho com o pai. Porque famílias com Cristo vencem suas crises. Famílias com Cristo ultrapassam as suas crises e saem mais fortalecidas, saem bem mais preparadas para as outras que possivelmente virão. Meu querido, que o seu lar seja realmente um lar de harmonia, de alegria e cheio da presença de Deus e dos conselhos que Ele tem para lhe dar. Que não falte na sua casa uma Bíblia aberta, não para amuleto, não para ficar lá na estante aberta no Salmo 91, no Salmo 23, não. Aberta no sentido de que ela é constantemente lida, ela é constantemente estudada, ela é constantemente seguida. Isso é uma Bíblia aberta, não é uma Bíblia no local determinado, empoeirada, com um salmo aberto. Não, que a Bíblia esteja aberta no seu lar, mas lida, estudada e vivida. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que Deus possa em Cristo Jesus transbordar da sua graça, da sua misericórdia na sua família neste momento, nesta noite. Que Deus a todos abençoe, meu querido irmão, meu querido amigo, irmã Maria Viana. Deus abençoe a sua família, seu esposo. Um abraço em nome de Jesus. Eu quero neste momento orar. Quero neste momento convidar a você a se unir comigo em oração e pedir pelas nossas famílias. Se a tua família está passando por algum momento difícil agora, você peça a Deus que esteja presente e que ouça o conselho que Ele vai te dar. Irmã Jaci Serafim, Deus abençoe, minha irmã. Boa noite, graça e paz. Convide Jesus para estar na sua família. E não somente convide, ouça-o. Ele quer falar com você. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos alcance com a sua paz nesta noite. Pai, mais uma vez, eu quero te clamar, eu quero te implorar a tua presença, a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas famílias. Ó Deus, nós precisamos, nós somos dependentes do Senhor. Que as crises que surgirem, o Senhor esteja presente para nos ajudar a solucionar. Nos dê equilíbrio emocional, nos dê equilíbrio espiritual, para que assim possamos atravessar as nossas crises, Pai, com a certeza de que o Senhor há de prover os recursos, as provisões para que nós possamos ultrapassar esses momentos tão difíceis que estamos vivendo, que é no meio desta pandemia, onde muitas famílias já perderam seus empregos, muitas famílias estão ficando doentes emocionalmente por causa dessa quarentena, de ter que ficar preso dentro de casa, ó Pai, mas que eles entendam que o Senhor está presente, e se o Senhor está presente, ó Pai, vai haver solução, vai haver direção, vai haver
provisão na vida dele, na vida da sua família. Muito obrigado, Pai, pela sua presença. Faça do nosso lar, Senhor, um lugar de alegria. Faça do nosso lar a sua casa todo dia e que nunca nos falte a sua presença no nosso lar. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que Deus a todos abençoe. Que realmente a sua família seja uma família abençoada na presença de Deus. A todos o meu boa noite, e a minha oração é que o irmão tenha hoje uma noite tranquila, uma noite sossegada na presença do Senhor. Amém? Que Deus a todos abençoe. Vou deixar mais um hino tocando aqui para a apreciação dos irmãos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cura, sai todas as feridas, me ensina a Deus, quero mais sorrir a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre.